treinamentos desenvolve de verdade. Reuniões rápidas de atualização podem ocorrer semanalmente. Aliás, devem. Entretanto, não substitui, na realidade, a educação continuada, que deve acontecer mensalmente, no máximo. Vale ressaltar e destacar aqui as funções das 3 ações que pode ser desenvolvida por você, líder de time de vendas, para fazer esse trabalho junto com o teu comercial, que são reuniões, palestras e treinamentos. As reuniões têm função analítica, como o nome já diz, analisa resultado, estabelece metas, identifica pontos a ser ligados. E já a palestra, ela tem a função de provocar as pessoas, provocar mudança de comportamento, culturais, ou seja, mexe com as pessoas. Enquanto o treinamento, ele tem uma função, ela age como uma reprogramação, e como toda reprogramação, ela desenvolve essas mudanças culturais, e isso leva tempo. As pessoas têm tendência a achar que já fizeram sua parte quando o treinamento acaba. Na realidade, é quando tudo começa, justamente no dia seguinte. E é no dia seguinte que fecham o ciclo do processo. E detalhe, que não para de rodar nunca, principalmente para você que quer uma equipe muito bem preparada. Se você está convencido que treinamento não é evento, é processo, e está curioso em saber como fazer um treinamento, capacitação e desenvolvimento do seu time de venda e principalmente fazer o investimento nessa área valer a pena, continua aqui nesse vídeo que eu preparei um material, um conteúdo fantástico para você. E eu começo falando justamente das 4 etapas do processo para preparar um treinamento de vendas. A primeira é entender. A segunda, desenhar. Terceira, compartilhar. E a quarta, gente, sustentar todo esse processo. A primeira etapa está no entender. Um treinamento eficaz, ele começa visando conhecer o time. Começa com a identificação do estado atual do seu time de vendas e o estado desejado. Ou seja, como você deseja que o seu time esteja se comportando e qual o resultado que você almeja alcançar depois do treinamento concluído, é claro. Então você precisa mensurar isso. E este é um momento onde você, que é o responsável pelo time, responsável pelo treinamento do seu time de vendas, vai fazer esse levantamento de como está a sua equipe, de como está o seu time, para que você possa desenvolver as estratégias que serão aplicadas no seu treinamento. E uma boa pergunta para você fazer com os seus vendedores é: qual o maior desafio que você enfrenta para vender mais? Bom, e essa pergunta você pode fazer numa reunião com todo o time, ou individual, pode fazer por e-mail, ou pode usar um recurso gratuito que é a pesquisa, que você manda diretamente lá para o teu vendedor e cada um vai responder. Mas um treinamento, quando você vai preparar o seu treinamento, precisa dessas informações. Você precisa entender como está o seu time de vendas, como está o time que você vai preparar, que você vai desenvolver, para que você precisa saber onde você está e onde você precisa chegar. O importante é entender de verdade o seu time, a equipe que você vai desenvolver. E nessa ocasião em que você vai fazer essa entrevista, buscar essas informações, também já identifica o melhor horário para o treinamento, o espaço, o tempo de duração, porque isso ajuda você a ter uma percepção de todos os detalhes, principalmente para que você se programe e organize na hora de preparar a sua palestra, para que as dinâmicas, tudo que você vai fazer
possa gerar realmente um envolvimento de todo o time, de toda a equipe. E assim se tornar o treinamento mais produtivo, é claro. E dentro desse raciocínio, fazer, né, desse processo do entender, a análise SWOT, né, aplicar a análise SWOT, onde você vai conseguir identificar os pontos fortes, os pontos fracos, né, as fraquezas e oportunidades desse time, para que você possa realmente consolidar. E outra coisa, identificar também o perfil e características dos vendedores e identificar qual é o perfil desejado. Qual o perfil de comportamento, as características do vendedor desejado. Porque diante disso é que você vai preparar todas as estratégias para desenvolver o comportamento para atingir o perfil ideal dentro do teu negócio, dentro do teu nicho, né? E dentro do estilo do produto ou serviço que você comercializa, que você oferece. Então é muito importante eu saber, o perfil é esse, focado nesse perfil que eu vou desenvolver minha equipe. Então aí sim, a partir disso é que você, diante dessas análises, você vai desenvolver o seu treinamento para alcançar o perfil de vendedor desejado. A recomendação da sua especialista para que você aprenda a desenvolver, né, e preparar um treinamento de vendas eficaz. Primeiro, defina o perfil do vendedor ideal. Depois, avalie como está o perfil dos seus colaboradores do seu negócio. E, é claro, descubra e desenvolva. Né? Precisa identificar em que aspecto os seus colaboradores precisam desenvolver para atender às suas expectativas. Gente, isso nada mais é do que como uma fotografia do antes e o depois, né? Para que você possa analisar o resultado do treinamento que você desenvolveu. Ou seja, com tantas coisas que você está analisando, deu para entender, não é mesmo? A importância dessa etapa para que você consiga verdadeiramente desenvolver o seu processo, né, o seu treinamento de vendas. A segunda etapa é desenhar. Chegou um momento em que, depois de você, né, entender, né, tudo sobre as necessidades que você identificou dos seus colaboradores, ele vai servir de apoio para o desenvolvimento do seu treinamento. Ele vai ser a base de tudo que você vai preparar, né, o conteúdo para desenvolver o seu time. Todas essa base, essas informações vai servir de apoio. Na realidade, um ponto de partida, que é justamente das necessidades do que você precisa desenvolver no seu treinamento para fazer com que o resultado almejado seja alcançado. Entretanto, para que você possa muito bem desenhar o seu treinamento, é necessário que você identifique alguns pontos e analise alguns pontos que são fundamentais, que vai diferenciar a forma como você vai conduzir e, na realidade, preparar, né? Desenhar esse treinamento. O primeiro ponto, entender que equipes diversas podem exigir também treinamento diversos. Não dá para definir um único método e ter a pretensão que esse método possa ser aplicado e desenvolvido com todos. Veja bem, existem vendedores que, na hora de abrir novos mercados, têm dificuldade nesse processo de expansão, ou seja, na prospecção. E outros já têm maior facilidade, já tem uma carteira, consegue desenvolver uma carteira de cliente, um relacionamento fantástico, bem como consegue expandir e acessar esses novos clientes de forma muito natural. E já tem clientes vendedores que têm facilidade também em agregar produtos de alto valor agregados e outros não. Em contrapartida, na parte da negociação, existem vendedores que têm dificuldade até de lidar com objeções simples. Ou seja, você precisa customizar esse treinamento de acordo com as necessidades que você for identificando. Por isso, entender que públicos, né, público diverso, necessidades diversas, requerem também um treinamento diversificado. Lembrando que, nesse contexto também de customizar esse treinamento, até as histórias que serão contadas, elas não podem ser histórias apenas divertidas e engraçadas. Elas têm que remeter
também aquela necessidade. Exemplos, uma história de exemplos de vivências naquela realidade. Se for na área de negociação, falar de negociação. Se for uma história relacionada à prospecção, utilizar daquela forma naquele momento. Então, na hora de desenhar, é importante, no primeiro ponto, identificar esses públicos diversos para que você também possa diversificar os seus treinamentos. O outro ponto é entender que crianças e adultos não aprendem da mesma forma. Segundo Michael Knowles, a andralogia é a arte ou ciência de orientar adultos a aprender, né? Entender que crianças pouco sabem, enquanto que os adultos, no momento em que ele vem participar de um treinamento, ele já traz uma gama de conhecimento. E é importante você respeitar esse conhecimento para que o conteúdo que será orientado e será ensinado tenha uma melhor absorção e, consequentemente, também um melhor aprendizado e uma melhor execução daquilo que você está repassando. O terceiro ponto, concentração não é o nosso forte. Segundo um estudo realizado por Larry Rosen, da Universidade da Califórnia, onde ele identificou que nós temos um poder de concentração de 3 a 5 minutos. Ou seja, se o treinamento não for interessante nesse prazo de 3 a 5 minutos, a gente perde totalmente o interesse. Ou seja, você precisa criar um mecanismo para que prenda a atenção e as pessoas tenham interesse para saber mais. E isso naqueles 3 a 5 minutos iniciais. Por isso é importante você ter uma atividade, ter uma dinâmica que interaja e desperte o interesse dos seus vendedores naquele treinamento que você está realizando. E isso você identifica onde? Lá no entender, né, quais são as necessidades. Essa dinâmica ela é voltada para isso. E agora, na hora de desenhar esse processo de retenção, de atenção e concentração dos seus vendedores nesses 3 a 5 minutos iniciais. O quarto ponto, menos é mais. Lembrando que o nosso poder de absorção é baixo, assim como o nosso poder de concentração. Portanto, na hora de desenhar o seu treinamento, é muito importante você direcionar assuntos que sejam muito mais específicos. E eu já deixo aqui uma dica para que você determine 3 tópicos, 3 assuntos que são de fundamental importância para o desenvolvimento do seu time. Por exemplo, ciclo de vendas, negociação, prospecção direta e indireta. Esses são os 3 pontos a ser trabalhado durante o ano. E aí todo o seu treinamento deve gravitacionar em torno desses 3 temas, para que os teus vendedores possam desenvolver até uma linha de raciocínio e a absorção seja muito mais produtiva e faça muito mais sentido para eles. Então, lembre-se, menos é mais. Não adianta você preparar um treinamento robusto, cheio de conteúdo e tudo mais, eles não vão aprender, não vão absorver todo esse conhecimento. Então, estrategicamente, daí a importância de você, líder do time de vendas, estar pronto, você mesmo está trabalhando todas essas etapas, até no dia a dia. Lembra que treinamento de vendas não é um evento, ele é um processo, né? Então, ele tem que estar ali em constante nesse ciclo. Então, quando você está pronto, você mesmo tem nas mãos o poder de transformar a sua equipe, você vai ver o quanto você vai gerar o resultado no trabalho do seu time de vendas. Além disso, não esqueça de definir qual o conhecimento, habilidades e atitudes precisam ser aprimorados para que o resultado almejado seja realmente alcançado. Estabeleça quais indicadores de performance você vai utilizar para que você possa acompanhar esse desenvolvimento e principalmente o resultado do que estava antes, né, e depois. Bem como defina como medir
se o time está colocando em prática o que aprendeu e se o que está sendo colocado em prática está realmente gerando resultado, né? Ou seja, se o treinamento que foi realizado está gerando o resultado que a empresa deseja e o que você estabeleceu nesse momento de quando você define o que você pretende com esse treinamento. Então, não basta somente compartilhar as técnicas, as estratégias, se não acompanhar, se não medir a execução de tudo que você planejou. E é claro, medir se os resultados estão sendo alcançados e que nível também estão sendo esses resultados. Uma dificuldade que pode surgir também aqui é sobre qual o formato que será utilizado para o treinamento. E que formatos são esses? Se ele é interno ou terceirizado, se é um workshop de um dia ou um treinamento de uma semana, se ele é presencial ou semi-presencial, né, online, ou 100% EAD. Na realidade, não existe uma única resposta certa. Tudo vai depender das necessidades, da realidade atual da empresa, das dificuldades encontradas não só pela empresa, como pelo seu time, né? E uma dica que eu posso lhe dar é explora a tecnologia. Isso ajuda muito a baratear esse processo. Então, o que puder fazer online, faça. Isso ajuda não só também na integração e ajuda no processo de aprendizagem, ajuda a reduzir custos e faz com que você possa alcançar muito mais colaboradores. Veja bem, se você precisasse treinar o seu time, não daria para parar a loja toda, mas se você se organizar, se a sua loja, por exemplo, é de shopping, que abre ali às 10, programa para o time chegar às 7, 7h30, e você faz ali 1 hora de treinamento todos os dias antes de abrir a loja. Gente, fantástico, faz online que você pega a turma toda. Aí se tem vários, né, suas lojas são em vários shoppings, imagina a situação. Aí você tá aqui, gerente do comercial, para treinar todo o seu time e você pode preparar todo o ambiente e transmitir. E cada qual nas suas lojas, não vai ter aquela coisa de terminar 1 hora antes para que possam se deslocar, conseguir o transporte para que eles possam sair ali da tua central para ir para as suas lojas. Assim não, já chegam lá no shopping, né, na sua loja, e acompanha, prepara um café da manhã e você faz a transmissão daqui e todos os seus times em todas as lojas, ali 1 hora de treinamento toda semana. Gente, praticidade, dinamismo, economia, não só de recurso, como também de tempo. E eu digo para vocês, vale a pena, é muito prático e eu digo que dá muito certo. É por isso que eu quero preparar você, para que você saiba e possa conduzir esses treinamentos, independente da forma que você escolha, né? Independente das ferramentas que você vai utilizar. E você estando preparado, você vai ser aquela pessoa que vai ser o farol de transformação do seu time e dos seus resultados. Ó, fantástico! O mais importante é atentar nessa etapa as informações que você coletou no entender. E ali sim, filtrar quais as reais necessidades e assim definir um melhor formato de acordo com o que você deseja alcançar. E uma dica que eu posso dar, como eu disse, né, é ir experimentando os formatos. E aquele que gerar melhor resultado, você, claro, vai aplicar com mais consistência, com mais continuidade. Além de você desenhar todo o treinamento, todas as ações, é fundamental também você despertar o interesse, fazer com que as pessoas queiram participar desse treinamento, do seu treinamento, tudo que você está ali se dedicando para entregar um conteúdo. É muito importante que as pessoas queiram participar desse treinamento. Por isso, faça um convite atrativo, né? Desperte esse interesse, faça também com que as pessoas falem bem do treinamento, desse treinamento, que possa despertar, fazer com que eu fazia muito isso.
né? Quando eu treinava primeiro um time, por exemplo, das empresas às quais eu sempre realizei o desenvolvimento das equipes, aquela turma, aquela equipe, eu já olha, façam a diferença, vai despertar a curiosidade do pessoal, né? Então coloquem em ação tudo que a gente está apresentando aqui. E quando eles perguntarem se está diferente, né? Onde você aprendeu isso, o que é? E chega também na tua loja com entusiasmo, para fazer com que o time que está lá, que ainda não participou do treinamento, queira estar aqui. Porque é muito importante fazer com que todos da loja ou todos daquele setor estejam empenhados da mesma forma, né? A sintonia e a sincronia das atividades, ela é muito importante. E aí eu conseguia despertar neles, era interessante. A próxima turma, quando vinha, eles já vinham ali com aquele olhinho brilhando de também ser transformado como aquela primeira equipe foi. Ou seja, despertou neles a vontade, né, o interesse, o querer logo realizar. Um exemplo que eu quero compartilhar com você é de uma das empresas às quais eu desenvolvo todo o time, né, todo o time de venda, não só de venda, mas todo o time da empresa. Todos os setores, mostra bem como o trabalho do treinamento, né, esse desenhar um treinamento envolvente, contagiante e fazer com que as pessoas levem essa mensagem de forma muito atrativa, de muito entusiasmo, e faz com que aqueles que ainda irão receber o treinamento fiquem querendo, né? Então, uma dessas empresas, para você ter ideia, eu fiz o treinamento faço assim, né? Fiz o primeiro treinamento com a primeira turma, tem que dividir, porque senão a loja fecha, né? Então faço horários alternados. E aí aquela primeira turma que é preparada ali, sai de lá, entusiasmo assim a mil, e colocando muitas coisas em práticas, começa a mudar o seu comportamento na loja, né? Sua atitude, a condução das vendas e tudo mais. Aí aqueles que estão na expectativa de fazer o treinamento percebem isso. Sem contar o brilho nos olhos, o entusiasmo. Aí eles ficam ali naquela expectativa de quando chegar a vez deles. E eles comentam isso. Então eles perguntam assim, não, fulano, o que aconteceu lá? Me conta o treinamento. Eu disse, não, eu não posso contar nada porque eu faço isso, tá? Eu faço treinamento, digo, olha, vocês estão proibidos. Até porque tem algumas dinâmicas que eu aplico com eles, né? Que gera todo o resultado que a gente almeja. E aí eu peço, não comentem nada, porque eles precisam passar pelo mesmo processo que vocês. Caso vocês antecipem, aí vai tirar aquela expectativa, a surpresa e o encantamento, né? Aí eles fazem, eles cumprem, ó, faço lá uma brincadeira com eles, né, para não contar os segredos. E realmente, as equipes que ficam ali na expectativa, quando tem um encontro comigo, eles dizem, estava contando as horas, Giovanete, para estar aqui com você. Ah, fulana, aconteceu, eu vi ela fazendo isso, eu me perguntar o que aconteceu. Ela disse, nada, não tem nada de diferente. Ela tem sim, me conta logo. Aí me conta como é que foi o treinamento, o que é que eles fazem lá, o que a Giovanete fez dessa vez, né? Porque eu já faço esse trabalho nessa empresa há mais de 7 anos, que é a Amazônia Fórmula, uma delas, né? Dentre outras. Mas assim, para compartilhar com vocês como fazer com que as pessoas que vão comentar do treinamento contem de forma entusiasmada e que desperte a vontade daqueles que querem participar. Dessa mesma empresa, eu fiz um treinamento, o último treinamento que eu fiz com eles, eu fiz de todos os setores, até os meninos que fazem a entrega, os mototaxistas que fazem a entrega dos produtos que eles produzem, foi impressionante. Eles estavam, assim, quando disseram que ia ter treinamento para eles ficaram muito felizes, até porque eles observam o comportamento das meninas lá da venda, da loja, do setor de telemarketing, esse entrosamento, veem os resultados, e eles mesmos disseram, gente, eu tava aqui, olha que eu não gosto de treinamento não, dona Giovanete, mas eu tava na expectativa, portanto que as meninas comentam desse treinamento, e eu tô feliz de estar aqui, e eles não faltavam nenhum dia. A mesma coisa aconteceu com o time de produção. Gente, eles foram o último, né, dentro do processo que eu fiz na empresa toda, e caiu até no final do ano, né, em dezembro, final do ano, período ali que já estava, né, de despedida acho que esse ano que eu fiz tudo isso foi 2019. E aí na expectativa, gente, quando realmente a gente conseguiu conciliar um horário que era adequado para eles, né, para a empresa e tudo mais, foi um encontro que o deles, do time de produção, foi até equipe de alta performance. Gente, foi um encontro assim, só de falar, ó,
arrepia, porque foi muito emocionante, foi muito intenso. E eles comentaram, Dona Gilvanete, eu não vi a hora de chegar a nossa vez. Olha o comentário, né? Não vi a hora de chegar a nossa vez, eu tava na expectativa. E eles, gente, a turma cheia, lotada. Você sabe que funcionário não é obrigado a participar de treinamento, né? Mas não faltou ninguém, muito pelo contrário, lá vieram pessoas que já tinham feito treinamento de outros setores, estavam lá. As lideranças participaram também. Foi assim um encontro maravilhoso. O nosso último encontro foi dia 29 de dezembro. Eu fiz uma dinâmica com eles, que foi a carta da gratidão, que eles escreveram uma carta para eles mesmo, para ler depois de um ano. Só podia abrir e ler depois de um ano. E eles estavam na expectativa de abrir foi 2020, né? Essa carta junto lá comigo, esperando um outro treinamento. Então é isso, gente. Envolve. É isso que eu quero compartilhar com vocês. É isso que eu quero preparar você para treinar o seu time, para que cada encontro seja uma expectativa. Gerem nele uma expectativa, uma vontade, uma ansiedade de estar naquele momento com você para receber o seu conhecimento, receber esse momento para transformar a vida deles. E quando a gente consegue isso, eu posso dizer para você, emociona. É maravilhoso, é extraordinário. E uma das coisas, um dos grandes benefícios que você pode gerar para a sua empresa é que você, por exemplo, vai conquistar a fidelidade desses colaboradores. Eles se tornam fiéis, não querem ir embora. A outra também aumenta a confiança, aumenta o nível de motivação do time. E o que é melhor, diminui a rotatividade dos colaboradores. Gente, isso é uma economia fantástica, você sabe disso. Que quando uma empresa tem uma rotatividade muito grande, porque é oneroso contratar e mais oneroso ainda é demitir. E quando você tem um time engajado, essa é extraordinário. Então, você mesmo transformando, conduzindo, né, guiando o teu time, eu garanto para você que os resultados, quando eu digo que você vai vender 3 vezes mais a cada 30 dias, você vai ficar surpreso, porque vai ser muito além disso. Mas eu não crio uma expectativa muito grande. Eu deixo que você seja surpreendido de forma positiva. E quando eu falo 3 vezes mais, eu estou colocando por baixo. Aposte, faça acontecer que você vai ver que vai valer a pena. A terceira etapa do treinamento eficaz é a mais valorizada pela empresa. Na realidade, é o treinamento em si. Entretanto, muitas das vezes, ela é interpretada de forma equivocada, que é justamente o compartilhar. O compartilhar o treinamento, que é o treinamento em si. Então, essa é a terceira etapa. E o que nós percebemos que ele é realizado muitas vezes de forma equivocada, principalmente quando ela não foi preparada com cuidado das 2 etapas anteriores. E o que a gente vê são treinamentos muito rasos, treinamentos que não têm um embasamento das necessidades, das dificuldades vividas ali pelos colaboradores, quando não é feito aquele levantamento na fase do entender. Então, o treinamento em si, ele deve ser adequado de acordo com as necessidades e a realidade de cada organização. E esse cuidado à entrega, ela só não será genuína quando não é respeitado todas essas fases da preparação do treinamento. E quando você conhece o perfil da empresa, conhece a cultura, a organização e tem esse cuidado de preparar de acordo com as dificuldades. Quando eu falo dificuldade, não é só dificuldade lá na venda, mas também a dificuldade de absorção, de concentração, como eu explanei aqui. Então, é muito importante esses detalhes. E não é só isso. Treinamento sem produtividade, palestras sendo vendidas como treinamento e muitas das vezes um treinamento assim raso. E muitas das vezes até você identifica, eu já vi, né? Eu já participei até quando na minha fase de levar meus times de venda, participar de treinamento, eu vi ali muitas das vezes aquele treinador falando um monólogo do treinador, ele parece que está falando com ele mesmo, não interagia conosco, eu ficava ali e isso a gente identifica muito no mercado. Para você ter ideia, muitas vezes eu faço treinamento em company e infelizmente, né, algumas vezes são após o expediente. Para a pessoa trabalhar de manhã e à tarde, eu vou dar o treinamento após o expediente. E infelizmente,
por experiências negativas com outros treinadores, muitos colaboradores já chegam assim, ó, mais um treinamento, né? Com aquela postura de mais um treinamento que a empresa está mandando eu fazer. Apesar de saber que não é obrigado, mas o colaborador também sabe. Se não for, muitos colaboradores sabem, se não for, ele está fora. Então, entre aspas, não é obrigatório. E aí, quando ele chega com aquela mente já, mais um daqueles treinamentos de vendas. E eu já começo dizendo, quem aqui já pergunta, né? Sempre tem que ter aquela interação que eu vou ensinar você como fazer isso. Aí já pergunto, quem já fez treinamento de vendas, quem já tem de atendimento, de negociação. Eu disse que maravilha, porque aqui você não está para fazer um treinamento. Esse aqui não é mais um curso que você vai fazer, mas é o curso, é a experiência inesquecível. Eles vai fazer assim, tá. Ou seja, já estão saturados. Sabe aqueles 3 e 5 minutos de prender a atenção? Eu conduzo de uma forma, eu garanto que se ficar até o final, acompanhar, eu faço toda uma dinâmica que eu vou ensinar você, aí já prende, gente, aquela postura que antes começou assim, ele já começa, interessante. Com passado 10 minutos, eles já estão aqui, ó, querendo, com sede de aprender, com sede de querer saber mais, porque eu conectei, eu uso a técnica do rapport, existem várias técnicas que você vai desenvolvendo e faz com que o teu time de vendas, aquelas pessoas que estão ali cansadas, queiram e se interessam e façam. Porque, gente, você tem que entender, eu valorizo muito esses minutos, essas horas, cada tempo que é investido, não só por estarem me pagando para fazer aquele serviço, mas eu valorizo o tempo daquela pessoa, que se for após o expediente, às vezes está fazendo algum curso, fazendo alguma faculdade, tem que faltar para estar naquele treinamento, ou pessoas que poderiam estar com a família, poderiam estar com seus filhos, com seus pais, e estão ali naquele momento comigo, ou às vezes é durante o expediente, a gente vai ajustando ali. Então, vendedor que está em treinamento, na mente dele ele está o quê? Deixando de vender. Então, tem que fazer aquele momento, aquele tempo valer. Então, a forma como você vai conduzir, a qualidade do conteúdo que tem que estar adequada com a necessidade, ele é fundamental nesse momento da entrega, né? O que é que você vai compartilhar com esse time de vendas? Então, todas essas etapas, elas não são só fundamentais, são essenciais para que você leve com seriedade, com muito cuidado, que eu digo mais ainda, ó, com amor. Eu, pelo menos, eu trabalho com muito amor e eu entrego isso na hora de compartilhar tudo que foi preparado para eles. E como fazemos isso? Levando exemplificações, né, cases que sejam relacionados com o que eles desenvolvem, né, com os trabalhos que eles desenvolvem, né, com o perfil do nicho de vendas. Muitas das vezes não adianta, por exemplo, uma pessoa que vende confecções, digamos, né, seja na área de moda, aí você vai fazer um treinamento onde você vai adotar uma dinâmica para vender um carro, né? Aí não faz muita relação com o que eles realmente desenvolvem. Então é muito cuidado também na elaboração desse compartilhar, usar essas dinâmicas que fazem sentido e envolvem o dia a dia, né, o trabalho deles, o perfil do trabalho deles. Além disso, é muito importante dar voz aos participantes, conduzi-los para que eles possam participar, falar, se expressar. Dessa forma, também você coleta as informações do perfil deles, do jeito de falar, para conduzir a venda, para conduzir a negociação. Isso tudo traz informações e ajuda você na sua didática. E em meu método de treinamento, o PVM, eu trabalho a seguinte dinâmica: estímulo, processamento, conteúdo, prática e plano de ação. Isso faz com que haja um ciclo constante para que tudo que está sendo preparado, planejado, ele sirva de estímulo para fazer com que os seus colaboradores, os seus vendedores possam participar do treinamento de uma forma dinâmica e principalmente mantendo a sua essência, a sua forma de falar, as suas características, o seu perfil. Lembrando que treinar não é fácil, requer didática, paciência, exemplificar e criar um ambiente que possa vivenciar e experimentar
o conteúdo que está sendo aplicado. Depois de tudo isso, vem a última etapa de um treinamento eficaz, que é sustentar, que é tudo que vem depois do treinamento. É o dia seguinte, são as etapas após, onde você vai acompanhar e mensurar se tudo que foi entregue, o que foi compartilhado, o que foi conduzido durante o treinamento está sendo executado. Isso é muito importante. Muitas das vezes, o líder que não entende de um treinamento, que muitas das vezes nem recebe treinamento, não tem nem conhecimento, aí não sabe nem como mensurar. Daí a importância de você ser o treinador do seu time de vendas. E uma vez que você faz isso, você conhece as ferramentas que foram aplicadas. Você consegue aplicar as métricas de avaliação de desempenho, de como está se saindo o seu time. Né? E verificar se o que foi orientado para ser executado está sendo executado e como está sendo executado. E melhor ainda, o resultado que se está obtendo com a execução ou não, né, do que foi passado. Então, a importância de que você treine o seu time é muito melhor do que simplesmente alguém fazer lá o treinamento e depois não fazer esse acompanhamento. E muitas das vezes só o time de vendas recebe o treinamento e o líder não. E ele nem sabe o que foi passado. Então é muito importante nessa quarta etapa, que é sustentar tudo que foi preparado, que foi desenvolvido, para fazer com que o resultado realmente aconteça. E quando você fizer isso com o seu time, não tem como você não conseguir triplicar o seu resultado a cada mês. Porque você vai desenvolvendo esse treinamento de acordo com a necessidade. E a tendência é que o teu time vai gerando cada vez mais resultado, e um resultado conciso e principalmente um resultado escalar. Significa aumentar o ticket de vendas de cada cliente e também crescer, porque você pode, dependendo do treinamento que você desenvolver, aumentar o número de clientes, ou seja, o número de atendimento com um trabalho de prospecção que você vai treinar o seu time. Atualmente, o que é que a gente vê? Os vendedores utilizando ali as ferramentas de automação, CRM, de forma muito automática. E você, como treinador do seu time, pode incorporar também algumas pílulas de conhecimento, né? Uma mensagem, um reforço da aprendizagem, compartilha ali um áudio, relembrando o que foi treinado, o que foi conduzido, porque você quem fez o treinamento, você sabe que é preciso. Então, essa manutenção durante esse período do sustentar, ele é um detalhe que faz muita diferença. Gente, o resultado não tem como ser você triplicar, você vender 3 vezes mais a cada 30 dias. E você vai se surpreender com esse resultado. Será muito mais do que esse 3 vezes que eu falo aqui. E eu deixo para que você seja surpreendido. Aí eu pergunto para você, e se todas essas etapas, esse conteúdo que eu compartilhei com você aqui foi um conteúdo muito robusto, um conteúdo muito rico, que eu tenho certeza, só de você já começar a implementar isso que eu falei aqui para você, que eu ensinei, já vai fazer muita diferença. E se esse conteúdo vai fazer a diferença para você treinar o seu time de vendas e vender 3 vezes mais a cada 30 dias, eu peço para você, deixa o seu like, compartilha com mais pessoas, chama mais pessoas e não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? E ativa ali o sininho para toda semana, a cada pelo menos 3 vezes na semana, eu estarei compartilhando muito conteúdo aqui com você e você vai se aperfeiçoar cada vez mais. Por isso, ativar o sininho do lembrete, ele é muito importante. E deixa aqui nos comentários qual foi o insight que você teve desse conteúdo, qual foi o aprendizado, o que é que fez a diferença para você que investiu esse tempo para estar aqui comigo. Muito obrigada por você estar aqui comigo. Beijos! E até a próxima!